Análise do cenário. O que é? Fazer a análise do cenário é fazer uma análise do contexto. É você conhecer o contexto, tentando mudar para melhorar ou solucionar uma dor ou um problema. Por exemplo, entender a necessidade do mercado. Mercado significa concorrência, cliente e fornecedores são três agentes que estão no comando. Uma definição de mercado, ela deve ser entendida como um local em que opera as forças de oferta e demanda através de vendedores e compradores de tal forma que ocorre a transferência de propriedade de mercadoria. Então, entender o mercado é você entender o contexto do que está sendo preciso. No começo do vídeo eu falei que pode solucionar uma dor ou um problema. Por exemplo, em certas regiões está tendo dificuldade em criança que não gosta de ir ao dentista. Com esse análise, você entendeu o contexto e vai tentar melhorar. Por exemplo, colocar uma máscara de personagem para fazer as crianças se distraírem. Então, você olhou o problema, olhou o cenário e tentando solucionar aquilo. Então, é isso que é a análise do cenário, é você olhar todo o contexto e tentar fazer uma mudança ou tentar provar algo com informações de dados, etc. Por exemplo, exemplo do Brasil. O Brasil é o país do futebol. Aí muitos podem falar, não é o país do futebol. Só que se a gente analisar o contexto, porque para ter essa informação que o Brasil é um país do futebol, é você analisar dados, porque analisar o cenário é você analisar dados e informações para poder mostrar. Muito pode achar, não, o Brasil não é o país de futebol, mesmo analisando, não é por causa que o Brasil não está indo no futebol de campo. Mas se a gente for parar para pensar em outras áreas do futebol, como futsal, futebol de areia, Kings League, o Brasil foi campeão, foi ex-campeão do futsal, do futebol de areia. Então, tendo esse contexto e tendo essa visibilidade em outro esporte, mostra que o Brasil ainda é o país de futebol. Sub-20 foram campeão. Por mais que ainda o futebol em campo não tenha mostrado essa capacidade, essa habilidade que nos faz ter essa alegria, o Brasil ainda continua sendo o país de futebol porque é um país que mais cresce a negociações de jogadores brasileiros. O Brasil faz crescer os craques de futebol. Pode ver que a maioria das transferências do futebol europeu, americano, vem dos jogadores brasileiros. Então, por isso que ainda o Brasil ainda é o país do futebol, por causa dos dados, por causa desse contexto, desse cenário. Por isso que quando for analisar um cenário para uma empresa, para um grupo de amigos, você poder ter essa análise de cenário para poder ter uma opinião formada, é isso, dados e informações. E além de entender a necessidade do mercado.